Bora lá, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Comandante Vilela, inaugurando mais uma série de vídeos do nosso canal que é dedicado basicamente a ajudar os futuros pilotos aí a passar na banca da ANAC. Na descrição do vídeo tem mais informações a respeito. Mas, para além disso, né, para a gente poder se apropriar de tantos dados que estão compilados para nós lá no painel Cipaer, um pessoal altamente profissional que faz todas as análises de acidentes e incidentes e que propõe a nós todos, né, da comunidade aeronáutica, orientações para que a gente não venha a cometer mesmos erros ou que não estejamos sujeitos às mesmas falhas que outros equipamentos, outros pilotos já possam ter cometido. É aquele famoso aprender com o erro dos outros. Temos então esta série falando dessa belezinha aí, o Aeroboeiro AB-115. Essa aeronave, inclusive, é especial. Eu fiz toda a minha instrução nela. Eu solei essa aeronave, foi a primeira aeronave que eu solei aqui no Aeroclube de Tupi Paulista. E um grande carinho aqui por todo o pessoal. E, enfim, é uma aeronave basicamente utilizada para treinamento. E hoje nós vamos treinamento básico, aeronave convencional, trem de pouso convencional, que está sujeita, né, por questão de projeto, a uma série de ocorrências. E nós vamos dar uma olhada lá no painel Cipaer, ver que tipo de situação adversa são as mais comuns e assim estar preparado para quando chegar a sua vez de sentar aí no cockpit dessa máquina e desempenhar a sua função de aluno piloto, ou aí, para o caso do pessoal que for iniciar na instrução, né, como instrutor de voo no aeroboeiro, vai poder ter essa fonte de informações um pouco mais mastigada. Os nossos objetivos com este vídeo, com esta série, mais especificamente aqui falando do aeroboeiro AB-115, seria então conhecer a plataforma do painel Cipaer, conhecer as causas mais comuns dos acidentes aeronáuticos associados a este modelo. Falando de maneira geral, a todos que estiverem assistindo este vídeo, você pode estar prestes a assumir um Bonanza, prestes a assumir um Cirrus. Vale a pena aprender a mexer no painel, se apropriar das informações para que você possa se preparar adequadamente para uma aeronave que estiver prestes a assumir. E apresentar, claro, os dados, incentivar a reflexão e ser aí mais uma forma de levar a informação mais diretamente ao público. Não são objetivos. Primeiro, não vou nem colocar por escrito, mas não é objetivo ensinar ninguém a voar. Você vai aprender a voar com o seu instrutor, de acordo com as normas e com o que estabelece os treinamentos do aeroclube que você for procurar. Vamos apresentar algumas informações, alguns relatórios de acidentes e não é objetivo nosso fazer julgamento, atribuir culpa, falar que não deveria ter sido assim ou que eu faria de uma forma diferente. Não é essa a intenção desse vídeo. Também não é objetivo desestimular a prática de voo, porque a gente está falando de acidente, está falando de incidentes graves, então a pessoa pode ficar com uma falsa ilusão de que é perigoso voar, muito pelo contrário. Vocês vão ver que a quantidade de ocorrências é muito, muito, muito pequena diante do todo, né? Diante do número de operações que são realizadas. Criticar aeronaves também não é objetivo nosso. Mas o Boeiro é uma aeronave difícil, que você tem dificuldade de controlá-la no solo. Tá, isso é uma característica da aeronave, não é objetivo desse vídeo fazer qualquer tipo de crítica às suas características estruturais ou às suas características de projeto, tá? Cada aeronave tem as suas peculiaridades e cabe aí a cada piloto se adequar, se adaptar e com a ajuda de um instrutor, com a ajuda de alguém que possa dar aí algumas dicas, que possa te dar um duplo, você também passar a dominar aquela aeronave. Partindo então para o nosso painel Cipaer, né? Se digitar no Google aí, portal Cipaer, você vai encontrar de maneira muito fácil, tá? Você vai clicar em explorar para ter acesso às informações
Do lado direito aqui do painel você tem filtros que você pode aproveitar. Eu já coloquei aqui pelo modelo da aeronave, tá? O Alfa Bravo 111, o Aeroboeiro 115, para que a gente possa fazer a análise desta aeronave. A intenção aqui do canal é cobrir primeiramente aeronaves de instrução, tá? Então, Boeiro, Paulistinha, aeronaves convencionais. Depois a gente também pretende falar aí do Cessna 152, do 150, praticamente a mesma aeronave, né? Falar do 172 também, uma aeronave muito utilizada na instrução. Então, essas 4 aeronaves seriam aí a nossa estrutura, o nosso alicerce para começar. E depois a gente pode falar de outras aeronaves, como o Bonanza, como o Corisco, como os Cirrus e outras aeronaves que eventualmente vocês sugerirem, tá bom? Bora lá então falar um pouquinho do Boeiro, né? O Boeiro, uma aeronave, como eu já disse, uma aeronave com trem de pouso convencional. Aeronaves que têm esse tipo de trem de pouso, ela tem como característica uma dificuldade maior de controle no solo. E isso é explicitado quando você analisa aqui o nosso painel CIPAER. Traz dados aí dos últimos 10 anos, tá? Então, não mais do que isso. E você pode aí, ver a quantidade de acidentes, a quantidade de incidentes, a quantidade de incidentes graves. E o que você mais vai observar é justamente a perda de controle em solo. Tá? São 22 acidentes causados por isso, 22 incidentes, 15 incidentes graves. Então, isso também está associado à excursão de pista, porque muitas das vezes que você perde o controle no solo e se acidenta, isso algumas vezes está associado a você varar a pista, ou você varar ela lateralmente, bater numa cerca, bater em um outro obstáculo. Então, excursões de pista estão associadas à perda de controle da aeronave no solo. Você perdeu o controle e acabou saindo da pista. Falha do motor, muito pouco, né? Muito poucos acidentes. Se você considerar o tanto de aeroboeiro que estão voando por aí, quanto ele voa nos aeroclubes. Aqui no Tupi Paulista, puxa vida, tem épocas que voa o dia inteiro. Você falar de 5 acidentes causados por falha de motor em voo é realmente muito pouco. O aeroboeiro é equipado com motor Lycoming. Esse motor é extremamente confiável. Mesmo quando ele apresenta alguma falha, essa falha ela não é abrupta, ela não é uma falha brutal. Às vezes ele rateia, você percebe que tem algo errado, dá tempo de você voltar, pousar. Então, você pode avançar aqui nas pesquisas. Claro que se você for descendo aqui, você vai ter ocorrências cada vez menores, tá? De repente, vale a pena falar de algum desses como curiosidade, mas corte involuntário do motor, isso aí pode causar um incidente, né? Porque da partida na aeronave, principalmente em voo, o motor quente pode ser uma dificuldade. Você pode passar uma situação. Aqui foi um incidente, então provavelmente não foi nada que levou aí uma tragédia, mas de repente foi fazer um treinamento de pane simulada e aí acabou cortando o motor de verdade. Não sei, pode ser, né? Mas não deixa de ser uma curiosidade. Beleza? Demais, não tem nenhuma outra coisa, mesmo estouro de pneu, a quantidade de vezes que isso acontece é muito pequena. Essa aqui é interessante, né? Contato anormal com a pista. Se o pessoal do CIPAER ficasse assistindo às aulas, principalmente os primeiros pousos dos alunos, e me incluo também, ficasse aí uma tarde inteira, eu acredito que esses números aumentariam bastante, né? A gente precisa saber quais são os parâmetros para ser considerado aí um contato anormal com a pista. Para o meu gosto, eu vejo muitos contatos anormais com a pista, né? Desde que o que muitos falam também, não resultando em dano à aeronave, né? Dano estrutural. Mas acreditem, muitas bequilhas já ficaram pelo caminho aí. O pessoal que já voou Boeiro sabe disso. Podemos falar ainda, né?
Para esse tipo de aeronave, claro, aqui no Brasil ela basicamente só é operada por aeroclubes, muito poucas aeronaves privadas, eu nem tenho conhecimento disso, mas basicamente você tem aí na instrução, na totalidade dessas ocorrências, é justamente quem está aprendendo, ou o camarada ainda não tem um controle adequado dos pedais, né? Tem que aprender, né? Aprender isso aí aos poucos. Muito interessante também fazer uma boa checagem dos pedais antes de decolar, né? Durante o táxi. Checa o pedal para a esquerda, checa o pedal para a direita. Tenha certeza de que esses controles estão efetivos, porque se você perder esse controle, se escapar um pedal, se escapar um cabo de aço do pedal, você vai ter uma situação bastante difícil. Você vai ter que usar freio aí, para quem já foi instrutor, para quem é instrutor de voo no bueiro, a gente é o mantra, né, de falar para o aluno, calcanhares afastados dos freios. Então, porque justamente não é uma situação desejável, beleza? Então, basicamente, para o aerobueiro, o que mais você precisa estar atento é a perda de controle da aeronave em solo. No solo, ela é o momento mais crítico dela. Num desses acidentes ou incidentes, depois eu vou mostrar para vocês como fazer a pesquisa aqui pelo relatório, eu encontrei uma situação que eu acredito que seja bastante ilustrativa para o que a gente pode encontrar aí pelo caminho. Seja você aluno, seja você instrutor. Vamos lá. O manual da aeronave diz aí que ela pousa bem, um piloto mediano vai pousar bem o bueiro com até 13 nós de vento de travessa. Isso, para quem voa, né, para quem já voou bueiro, você vai ter gente que consegue pousar com mais vento do que isso, já vi. Mas vai ter gente que vai sofrer muito com ventos mais fracos que esse, especialmente em pista de asfalto. A aeronave tem a tendência de correr mais lateralmente. Então, bastante atenção às condições do vento quando você for pousar. Nesse dia, esse vento estava próximo do limite operacional. Então, para esse caso que foi estudado aqui, eu não vou mostrar por questões de privacidade, tá? Nem para expor o aeroclube, nem para expor o piloto e instrutor. Basicamente para ilustrar uma situação que a gente acabou de observar lá no painel, tá? O que aconteceu aqui, provavelmente, né, é que após, aí, ó, para manter a corrida após o pouso, o aluno tenha utilizado um pedal de direita para se opor a um vento de travessa esquerdo. De acordo com o relatório, ele provavelmente pisou no pedal direito e aí ele aumentou a componente do vento que vinha de esquerda e não conseguiu segurar a aeronave na pista. Fica realmente muito difícil. Instrutor tem que estar sempre atento. Muitas vezes, como é o caso também desse incidente, desse acidente, o aluno já está fazendo as horas do PC, não é aluno de PP não, porque o aluno de PP, você sabe que ele vai ter dificuldade, o instrutor está sempre muito atento. Esse tipo de situação acontece bastante, com bastante frequência, com alunos que estão fazendo já o PC, e aí o instrutor relaxa, porque acredita que o cara já está tranquilo, já era o terceiro, já era o quarto toque que ele estava fazendo nessa pista, então provavelmente vinha acertando bem, e no momento de descuido, o aluno comete uma falha, o instrutor não está pronto ali para intervir e depois acontece tudo muito rápido. Já tive situações de, no final do pouso, da corrida do pouso, já com a velocidade bem drenada, de você escapar um pedal e o aeronave, mesmo devagar, partir para cima da cerca e você ter que chamar no freio, dar um cavalo de pau. Isso é normal para uma operação de aeronave convencional, né? É uma manobra que você aprende a fazer para evitar situações adversas, mas que tudo acontece muito rápido. Muitas vezes não dá tempo de você entrar em ação e muitas vezes vai acabar aí batendo uma hélice, vai acabar pegando uma cerca e causando aí prejuízos. Bom, eu disse a vocês ainda que explicaria como é que funciona para chegar nos relatórios, né, dos acidentes. Então, basicamente, você vai
colocar aqui os seus filtros, né, o que você quer pesquisar. Eu pesquisei aqui novamente por modelo, né, tá, Alfa Bravo Uno Uno. A partir disso eu posso vir aqui em ocorrências, ó. Se eu clico em ocorrências, ele vai listar, elas têm ocorrido aí nos últimos 10 anos, ó, ele vai parar aqui em 2013. Então existem uma série de entes que você pode estudar, que você pode pegar para ler o relatório. Enquanto ela está ativa, o resultado é menos conclusivo. Quando você tem uma finalizada, você clica aqui em Saiba Mais e clicando aqui você vai abrir o relatório final. Não é que o meu interesse é mostrar para vocês especificamente esse, apenas o caminho para que vocês possam então ler e aprender com erros de outros, né, com falhas que outros cometeram, e a gente não venha a passar a mesma situação. Valeu, pessoal, começamos então uma nova série falando do Boeirão, famoso Boeirão, tá aí esparramado pelo Brasil todo nas escolas de aviação, nos aeroclubes. Uma ótima aeronave, uma aeronave muito robusta, ela aguenta muito desaforo, extremamente segura, você pode confiar. Ah, mas foram os argentinos, o projeto é argentino. No mínimo eles podem ter alguma vontade de tornar a nossa formação mais desafiadora. Mas, brincadeiras à parte, é uma aeronave que vai permitir que você desenvolva habilidade de pé e mão extremamente importante, que você vai levar para toda a sua carreira, tá? Seja o aeroboeiro, seja um paulistinha, mas você iniciar a sua formação numa aeronave convencional só traz benefícios, beleza? Um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!